Hoje nós teremos o privilégio de ouvir essa mulher linda, maravilhosa aqui. Vai lá, amor, Nós arrasa. dois, né? Hoje é culto de ceia. E eu amo ceia. Porque culto de ceia, para mim, é o culto que me traz esperança. Jesus fala que fazer isso em memória de mim. Então é para a gente trazer à lembrança tudo aquilo que Jesus fez ao nosso favor, tudo aquilo que foi conquistado para nós na cruz do Calvário. E eu estava conversando com o Sérgio, que eu acho tremendo. Jesus fala: este é o meu sangue. Então, quando nós oramos pelo aquele suco, é transformado no sangue de Jesus. E nós temos essa revelação que aquele suco é o sangue de Jesus, aquele pão é o corpo de Jesus. Será que nós temos revelação disso? E eu amo ceia por isso, porque eu lembro tudo aquilo que o Senhor fez ao meu favor. E quando a gente estava orando, né, por esse culto de hoje, que é um culto de ceia, a palavra que Deus nos deu foi, olha o versículo que Deus nos deu. Está lá em Zacarias 10, do 10 ao 12. Mas eu vou ler só 2. Porque eu os farei voltar da terra do Egito. Eu os fortalecerei no Senhor e andarão no seu nome, diz o Senhor. Hoje é dia de retorno para a casa do Senhor. Hoje é dia de retorno para os propósitos que um dia você e Deus conversou e Deus determinou para a sua vida. Hoje é dia de retornar à origem. Hoje é dia de retornar ao primeiro amor. Na hora que você estiver ceando, é o dia que Deus abriu. Esse é o dia, 1º de setembro, é o dia de retornarmos para aquilo que Deus tem para nós, para a essência que Deus tem para nós. Amém? A gente colocou até o título aqui, Retorno à Casa. Então eu queria que hoje, nessa manhã, que vocês pudessem escutar a partir disso. Hoje é o dia de eu voltar para aquilo que Deus tem para mim. Não, mas eu estou seguindo aquilo que Deus tem para mim. Glória a Deus por isso. Mas eu quero te falar essa manhã, Deus tem muito mais para a sua vida. Deus tem muito mais para nós. Sabe por que nós não recebemos tudo aquilo que Deus fez para nós? Porque no caminhar, nós começamos a fazer exceções. A gente está cansado, né? Aí a gente começa a fazer exceções, aí uma exceção vai abrindo outra exceção, e na hora que a gente olha, Deus está tão longe. Mas jamais esqueça, Jesus veio para te salvar e não para te condenar. É tão interessante que muitas vezes a gente não entende as articulações que o inimigo prepara para nós, que tem um único objetivo, que é de nos roubar do propósito. Uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, como é que eu faço para saber qual é o meu propósito na vida? E eu disse para ela: eu não sei. A única coisa que eu posso te dizer é: busque o Senhor, porque com certeza Ele vai te revelar qual é o propósito. Ontem nós tivemos uma imersão de homens e eu estou com muita coisa borbulhando na minha cabeça. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, porque nós falamos ontem sobre 4 Josés, e eu falava então para os homens sobre o José, pai de Jesus. Parece que a Bíblia, de uma certa forma, foi até um pouco relapsa com um homem que é tão significante. A gente fala tanto de Maria, né? Culturalmente, a nossa cultura cristã, sem distinção aí de placas religiosas, fala tanto de Maria, a mãe de Jesus, mas fala-se muito pouco de José. Se você for olhar, nem os 4 evangelhos falam de José. Somente 2 falam, que é Mateus e Lucas. Marcos e João não mencionam José, porque Marcos e João já falam de Jesus já grande.
Mas ele não se preocupou com isso, porque ele sabia que ele tinha recebido um chamado muito específico da parte de Deus, que era de dar uma paternidade para um filho especial que não era dele. É interessante quando a Ida citou esse texto, de voltar para casa, porque família, por mais que nós temos os nossos embates, os nossos problemas, sempre é a nossa casa. É o lugar onde nós nos sentimos acolhidos, protegidos, é onde nós nos sentimos bem. Temos os revés? Temos. Temos os problemas? Temos. Mas também temos cura. Também temos saúde. Também temos acolhimento. E às vezes, no contexto espiritual, nós nos aventuramos em ir atrás, talvez, de outras comunidades, que talvez a gente fale assim, ali parece que é melhor, parece que o pasto ali está mais verde, parece que ali a coisa está fluindo melhor, e de repente você percebe que parece que Deus está te puxando de volta e está dizendo para você, volte para casa, volte para casa. E hoje, nesse culto de ceia, nós queremos misturar essas duas partes do culto que são extremamente importantes, mostrando para você que hoje, quem sabe Deus te fez vir aqui simplesmente para ouvir isso. Filho, filha, volte para casa. Este é o seu lugar. Você pode dizer amém? Volte para aquilo que Deus te chamou, volte para o seu propósito. E a gente estudando, né, sobre esse versículo, por que Zacarias colocou esse versículo? Aí começa lá no profeta Jeremias. É grande. A letra só está 20 e eu não enxergo. Porque Israel era o povo escolhido do Senhor. Israel é a joia do Senhor. Tantas coisas Deus fez, né, para Israel. Mas chega momentos que Israel desvia do propósito. E o que acontece? Vai para o cativeiro. Por causa das exceções que o povo fez. E tem essa parte na Bíblia que Deus levanta Nabucodonosor. E Deus chama Nabucodonosor de meu servo. E Nabucodonosor leva o povo cativo por 70 anos. O povo fica cativo ali por 70 anos. Por quê? Por causa de concessões que foram feitas. Gente, pecado grande, a gente corre lá no pastor, ora e pede perdão, né? Mas as concessões que a gente vai fazendo no dia a dia, vai nos prendendo, vai nos separando do Senhor. E Jesus veio para dar-nos liberdade. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, Ele nos libertou. Nós temos que andar como um povo livre e não como um povo preso, cheio de peso, cheio de culpa. Porque na cruz do Calvário, Jesus levou todos os nossos pecados. Que hoje seja um dia onde o Espírito Santo de Deus venha trazer luz nas nossas concessões do dia a dia. Amém? E a pergunta que eu te faço é se você tem consciência das concessões que você tem feito. Se você tem consciência das legalidades que muitas vezes você deu em momentos que não foram momentos tristes da sua vida, foram momentos de alegria. Foram momentos que você talvez estivesse no auge de algumas situações. Momentos que talvez você inconscientemente deixou que a sua mente produzisse um sinal para você dizendo que você era, naquele momento, autossuficiente. Quando nós olhamos para o povo de Israel, nós vamos ver que Deus ele se preocupou em sempre ensinar aquele povo a nutrir uma dependência de Deus. Sim? Vamos pegar, por exemplo, quando Deus fala para eles, olha,
Vou tirar vocês dessa terra do Egito e vou levar para vocês para uma terra que manda leite e mel. Talvez a cabeça deles não conseguiu captar a dimensão dessa bênção tão extraordinária que Deus tinha. Mas Deus não queria que esse povo saísse do Egito e o abandonasse. O que Deus faz então? Deus cria uma forma de gerar naquele povo algo que os ligasse a Deus, quando Deus então coloca o maná ali para eles. Nós nunca tivemos situações tão complicadas na nossa casa a ponto de passar necessidade. Graças a Deus por isso. Passamos por dificuldades, mas ao ponto de abrir a geladeira e dizer não tenho o que comer, nós nunca enfrentamos isso. E eu louvo a Deus por isso. Mas eu fico imaginando como que é para uma pessoa, como que é para um pai de família, abrir a porta da sua geladeira e não ter nada para comer. E saber que ele não tem como trazer ali. E Deus então, ele institui o maná para aquele povo, para que aquele povo todos os dias se conectasse com Deus. Todos os dias se lembrasse de um Deus que era provedor. E Deus foi tão espetacular com aquele povo que ele disse para eles: olha, não pegue nada para amanhã, porque amanhã eu vou estar aqui de novo. Amanhã eu vou estar aqui novamente e vocês vão perceber que eu não vou falhar com vocês. Mas não era para ser uma viagem longa, era para ser uma viagem rápida. Mas por causa das concessões, essa viagem se tornou uma viagem longa. Se tornou uma viagem de 40 anos. E a Bíblia fala, para desespero das mulheres, que nem as sandálias se desgastaram. Então, durante 40 anos, não teve que ir para o shopping. Talvez as mulheres ficaram... Hã? Também que eu não gosto de shopping, né? Graças a Deus. A gente fala, deixa eu só fazer um parênteses, a gente fala do maná, né? E o povo bebia água? Sim. Como que era a água que ele bebia? De onde saía a água? Olha, amor, você está querendo me complicar, Da mas rocha. existem várias formas, mas uma das formas que... Era da rocha. Era da rocha. Aí eu fico pensando, será que a rocha andava com Vamos ler eles? esse texto? Acho que eu lembro dele. Gente, eu acho muito interessante. Vocês já viram esse texto? Em Romanos? Não. Será que a rocha... Vocês nunca viram esse texto? Eles bebiam água da rocha, mas eles não andavam? Então, será que a rocha andava com eles? Gente, ninguém nunca estudou isso? Sim, Deus dava o maná e água. Achou aí? Vou achar, vai falando aí que eu vou achar. Então, depois a gente volta. Vamos para vocês pensarem como que era a água que eles bebiam. Acho que é Romanos 8. Quem sabe o que eu acho aí, Romanos 8. E o que fala Isaías 5? O que Deus falou para nós e falou para o povo e fala hoje para vocês? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho e o maligno seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Deus tem muito mais coisas para você. Deus tem muito mais do que a vida que você tem hoje. Os pensamentos do Senhor a seu respeito é infinitamente mais do que você tem pedido, esperado e almejado. Busque o Senhor, que Ele vai trazer direção. Aquilo que você tem hoje é muito pouco para o que Deus tem para você. Amém? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Quando nós desviamos o propósito, a nossa visão fica pequenininha. E eu quero que você saia daqui essa manhã. Deus tem muito mais para mim.
Deus tem muito mais para minha casa, Deus tem muito mais para minha família, porque eu vou cumprir o propósito de Deus nessa terra. Eu fui chamada com um propósito e eu vou cumprir esse propósito. Amém? Achou água? É 1 Coríntios o quê? 10, 1. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Outro dia a gente prega sobre isso. Então, onde eles iam, a pedra ia. Gente, Deus é demais. Está vendo que o nosso pensamento é pequeno? Gente, o pensamento de Deus é enorme. Enquanto tem gente aqui que pensa sem vereadora, tem gente, Deus está pensando além para ela. Porque não pode falar, né, aqui. Então, assim, enquanto você pensa nisso aqui, Deus tem muito mais além. Fale, Deus, me volte para o propósito, porque eu quero que o Senhor tem para mim. Eu não quero mais e nem menos, eu quero que o Senhor tem para mim, porque o Senhor tem muito mais para mim. Gente, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Você teve revelação disso? Que seu pai é o dono disso aqui tudo? Seu pai é dono de tudo. Seu pai criou, o nosso pai criou os céus, criou a terra, criou o universo. Ele criou tudo. Você só é filho desse cara. Olha, tanto que você é importante, tanto que nós somos importantes. E a nossa mente só olha para baixo, só olha para baixo. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. E se nós estamos fora do propósito, hoje é o dia de voltarmos para o propósito e olharmos para cima. Porque quando nós estamos fora do propósito, nós olhamos para baixo. Igual galinha. Só o que cai ali, ó, que a gente vê e esquece de olhar para frente. Amém? Viver o propósito não significa que você não vai ter problemas. Viver o propósito não significa que você não vai ter que enfrentar lutas. Você vai passar por lutas e dificuldades. Quando olhamos para José do Egito, nós vamos ver que José do Egito ele foi para o poço, depois ele foi vendido como escravo, e depois ele foi para a prisão uma vez que ele estava lá como escravo. Mas a Bíblia fala que em todos esses momentos, Deus estava com ele e Deus o abençoava. Deus abençoou tanto José lá na prisão, que o carcereiro colocou a administração da prisão sobre as mãos de José. Então, se estão pregando para você um evangelho de que viva o propósito e você não vai ter dificuldades e lutas, eles estão mentindo para você. Eu sinto em te dizer isso, mas nós preferimos pregar a verdade para você, mas fazer de você uma pessoa que mesmo diante dos processos, mesmo diante das pressões que você vai enfrentar na vida, você pode ser um abençoador de pessoas. Você pode abençoar pessoas mesmo quando você está vivendo um propósito na sua vida. Você pode ser um abençoador de vidas mesmo quando você se vê longe de casa. O que esse povo aqui que nós lemos lá em Zacarias vivia era um cativeiro. Eles estavam ali vivendo algo que não era a realidade de Deus para a vida deles. Mas o Senhor diz, olha, eu vou fazer vocês voltar para casa. Então nós precisamos ser pessoas de esperança, irmãos. Nós precisamos olhar para essa mesa e acreditar que aqui Cristo está nos dizendo, eu vou trazer de volta vocês para casa. Eu vou levar vocês de volta para o lar que eu fui preparar, um lar que é especial para receber reis e rainhas que vão reinar na terra comigo e vão participar de um governo de autoridade e de uma manifestação de glória junto comigo. E o que Deus faz? Deus levanta Ciro. E a gente tem que saber quem nós somos, né? Olha o que Ciro faz. No primeiro ano de Ciro... Pediram para você falar a referência para o pessoal acompanhar. Zacarias 9:12. O de Ciro eu não anotei. Ah, você não anotou? Alguém acha aí para mim? No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Toda promessa que você tem na sua vida vai se cumprir. Amém? Porque Deus não é mentiroso. Se Deus falou,
vai se cumprir. Deus não mente. Toma posse. O que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. Ah, Deus não prometeu nada. Lê a Bíblia. Tantas promessas que tem na Bíblia para nós. Toda promessa de Deus na sua vida vai se cumprir. Não abre mão. Não abre mão das promessas de Deus para a sua vida. A minha sobrinha, quando era pequenininha, ela recebeu uma palavra profética da Cindy Jacobs. Depois procura quem é essa. O que a minha irmã fez? A minha irmã escreveu a palavra profética e pôs num quadro. E aquilo se cumpriu. Nós temos que velar pela palavra profética. Eu creio que aquele povo ficou 70 anos lembrando da promessa que um dia eles voltariam para a casa deles. Deus, eu posso mentir, fulano pode mentir, Deus não mente, porque Ele é verdadeiro, Ele é, não tem como Ele mentir. Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 5, tá? Então Deus vai cumprir, pega na sua promessa, chega lá na sua casa hoje, anota, Deus, o Senhor prometeu, está aqui, então, pega a Bíblia, Deus, o Senhor prometeu cura, então por que eu estou enfermo? Começa a orar, amém? É interessante, irmãos, que quando nós levamos a sério um propósito, nós nos tornamos investidores desse propósito. Quando nós temos uma consciência de que nascemos por um propósito, nós vamos dar a vida por esse propósito. O decreto que o rei Ciro faz aqui, ele é interessante, olha só. Assim diz Ciro, versículo 2 do capítulo 1 de Esdras. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, e que suba a Jerusalém, que está em Judá, para reconstruir o templo. O Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada, vos trará de volta. Que todo sobrevivente, seja qual for o lugar em que viva, receba dos que ali vivem prata, ouro, bens, animais e ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. Glória a Deus. Sabe o que eu vejo com isso? É Deus usando um rei que talvez você possa dizer assim, ele nunca pode abençoar a igreja. E ele estabelece um decreto dizendo, olha, vocês vão voltar, mas vocês vão voltar ricos, porque eu preciso da riqueza de vocês para construir um templo que vai manifestar a glória de Deus. Você quer isso para você? Quer nada. Se quisesse, você tinha dado um grito aí. Você quer isso para você? Você já imaginou? Se Deus quiser fazer deste lugar uma igreja com tantos recursos, sabe para quê? Para a gente sair abençoando pessoas. Para a gente sair pelos locais menos abastecidos e dizendo, há um Deus que está nos dando para que nós possamos dar para vocês. É para isso que Deus quer te abençoar. Deus quer fazer de você um abençoador de vidas. Você pode dizer amém por isso? E o que eu acho tremendo, que Ciro reconhece que foi Deus que deu tudo para ele. Né? Deus deu para ele todos os reinos da terra. Quem mandava na época? Ciro. E o que Ciro fez? Ele pegou tudo para abençoar o povo de Deus. Amém? E Deus vai levantar pessoas para te abençoar, para que você possa abençoar mais pessoas. E quando a gente volta lá para Zacarias, é um versículo que o Sérgio gosta muito, ele já até pregou sobre isso. Voltai à fortaleza, ó preços de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restituirei em dobro. E nós profetizamos essa manhã, tudo aquilo que o diabo roubou, Deus vai te dar em dobro. Para cada tristeza,
2 alegrias. Eu oro, Deus, para cada tristeza é 2 alegrias. Eu não quero menos que o dobro, porque é a promessa de Deus para mim. Tudo aquilo que você perdeu, tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado de você, Deus vai te honrar e vai te dar o dobro. Não aceita menos, não. Porque Deus te prometeu o dobro. Então, é o dobro que nós vamos ter. Amém. Amém. Amém? E é sobre essa perspectiva que nós queremos estabelecer essa igreja. Você faz parte de um lugar que Deus escolheu para ser extravagante na sua vida. Deus escolheu você para fazer parte dessa comunidade, aonde Ele está dizendo, olha, eu vou vir com força sobre vocês. Vocês não acreditam em nada daquilo que a gente fala, é incrível. Estou ali olhando o tempo. Deus escolheu você e este lugar para dizer, eu vou vir com força, eu vou vir com muita força, eu vou vir com restituição, eu vou restituir ministérios, eu vou restituir chamados, eu vou restituir honra, eu vou restituir o amor, a alegria, porque eu sou Deus que tenho tudo no controle das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? E o que nós precisamos primeiro, né? Despertar essa manhã. O que nós precisamos primeiro? Reconstruir o temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. As nossas decisões erradas, as nossas concessões erradas, é porque nós perdemos o temor a Deus. O temor a Deus está relacionado ao respeito que nós temos por Ele. É entender quem Deus é entender que nós somos filhos de Deus. Então, nós temos que nos assemelhar ao nosso Pai. Então, o temor de Deus, quando nós temos temor de Deus, as nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes é baseada naquilo que Deus é. Amém? Alguma coisa? Restaurando o nosso altar. Lá em Esdras 3, do 1 ao 2, o que é que fala? Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. Então Jesua, filho de Josadaque, com seus parentes sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, com seus próprios parentes, começaram a construir o altar do Deus de Israel, para neles adorarem a Deus com seus sacrifícios, conforme estava escrito no livro da lei. Ciro profetizou, e agora se cumpre a profecia. O povo volta, e o povo ergue um altar a Deus, para fazer com que a palavra de Deus se cumpra na sua vida. Quando você tem o temor a Deus, o propósito de Deus se cumpre na sua vida. Não está aqui no esboço da Ida, porque foi ela que preparou essa palavra. Mas ontem eu citei esse versículo para os homens, Gênesis 42. Coloca aí para mim, por favor. Gênesis 42. Olha só o que José fala quando ele está ali na iminência de vingar com seus irmãos daquilo que seus irmãos fizeram com ele. Ele diz assim, verso 17 e 18. E os meteu juntos em uma prisão por 3 dias. Ao 3º dia disse-lhe José, fazei o seguinte, e vivereis, pois eu temo o Senhor. Quando nós tememos o Senhor, a nossa vida pode voltar para o prumo, a nossa vida pode voltar para o propósito. Se eu temo ao Senhor, eu vou buscar agora como consequência restaurar o altar de Deus na minha vida. Sabe, irmãos, essa é uma cultura que nós queremos estabelecer aqui na igreja.
A primeira coisa que você deve fazer assim que você acorda é levantar um altar de adoração a Deus através da sua devocional a Deus. Seja na oração, seja na leitura da Bíblia. Por que nós estamos desafiando a igreja a, pelo menos na primeira semana do mês, acordar às 5 horas da manhã e a se conectar conosco ali, para que isso se torne um hábito na sua vida? Eu quero dizer que nos primeiros dias vai ser difícil mesmo. Eu quero dizer para você que às vezes vai ser cansativo, mas vai ter momentos que você vai dizer: Senhor, por que é que eu não fiz isso para a minha vida antes? É quando você, antes de fazer qualquer coisa, antes de se conectar ao seu celular, antes de ver a agenda que você tem para aquele dia, antes de ver quais são os negócios que você precisa articular naquele dia, eu estou na presença de Deus. Eu estou levantando um altar a Deus e eu estou dizendo: Senhor, eu dependo completamente de Ti. Você pode dizer amém? Restaurar o altar é colocar em ordem, né? Colocar em ordem. Quando você está restaurando alguma coisa, você está deixando tudo arrumadinho, né? Então, coloque em ordem sua vida espiritual. Comece. Começar é difícil. Começar é difícil. Aqueles que malham de madrugada, né? Os doidos que malham de madrugada. Eu e Ivan malham de madrugada, né, Ivan? Então, difícil é levantar da cama. Não é nem acordar, é levantar da cama. Levantou, foi embora. Então, o que a gente falou lá no começo? Que o Senhor vai nos fortalecer. Primeira coisa que nós falamos aqui hoje, que o Senhor vai nos fortalecer para tomarmos as decisões corretas segundo a palavra dEle. Amém? E quando a gente estava estudando sobre isso, sobre retornar à casa, eu lembrei do filho pródigo. Muita gente está na igreja e come lavagem. Muita gente está na igreja e está lá comendo lavagem. Você é filho do dono da casa e come lavagem. E uma coisa que Deus quer fazer na nossa vida essa manhã é devolver o nosso anel que nós entregamos para o nosso inimigo. Hoje é dia que Deus há de devolver o nosso anel. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que o pai fez? Devolveu o anel para ele, devolveu a autoridade para ele. Nós temos autoridade. A Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua casa. As portas do inferno não vão prevalecer contra a sua família. Porque você é a igreja do Senhor. Só que aqui a gente precisa entender algo muito sério. Nos dias de hoje, mas naquela cultura, naquela época principalmente, quando você pedia a sua herança antes do pai morrer, era como se você estivesse dizendo abertamente que você preferiria que o seu pai tivesse morto, porque assim você poderia ser beneficiado das benesses que ele poderia te trazer. Então, quando aquele pai coloca o anel no dedo do filho, não é apenas num contexto de autoridade espiritual para nós hoje, mas é dizendo para aquele filho que ele está novamente sendo inserido debaixo de uma paternidade. E a palavra de Deus para você nesta manhã é: eu quero colocar você novamente debaixo da minha paternidade. É onde você precisa entender que estar debaixo de uma paternidade é ter um pai que me governa sobre todas as coisas. Eu deixo de ser o filho que rejeitou o pai e eu volto a ser o filho amado do pai. Você pode colocar a sua mão no seu coração e dizer: Senhor, traz para mim essa consciência de que eu sou filho amado. Eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho um lar. Eu não preciso mendigar o pão, porque eu sou filho do dono do mundo. Uma vez eu vi essa frase num caminhão e eu achei ela fera demais. Eu não sou o dono do mundo,
mas eu sou o filho do dono. Sou filho do dono. Você não precisa mendigar o pão na casa do Pai. Há pão para você aqui hoje. Há pão para você aqui hoje. Há alimento para você aqui hoje. Você pode dizer amém? Gálatas 2:20 fala: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Hoje é dia de você lavar no sangue do Cordeiro. Quando você pegar essa ceia, fala: Deus, me lava, me purifica, me mostra de volta o caminho que eu tenho que tomar. Que os propósitos do Senhor se cumpram na minha vida. Me leva de novo para o propósito. O que Ageu fala? A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz. A glória da segunda casa será maior que a primeira. Nós vamos desfrutar das maravilhas do Senhor. Nós vamos receber muito mais do que aquilo que nós esperamos, pedimos. Deus abriu as portas dos céus a nosso favor. Eu creio que essa manhã é uma manhã de restituição. Uma manhã onde Deus há de restituir dobro tudo aquilo que nós perdemos. Enquanto nós estamos aqui, os céus estão se movendo ao nosso favor. Amém? E para terminar, coloque alicerces em todas as áreas da sua vida. Quem é engenheiro aqui? Não tem nenhum engenheiro aqui, não? Mas a gente sabe que precisa de ter alicerce. Quais as áreas da sua vida que está calambeando? Coloque alicerces com oração, com a palavra de Deus, com jejum. Fortaleça os alicerces da sua vida. Fala: Deus, onde preciso fortalecer mais? Onde eu preciso vigiar mais? Onde eu tenho feito exceções que eu não tenho percebido? Hoje é dia de pormos alicerces seguros, alicerces fortes, alicerces sólidos, que só encontramos na palavra de Deus. Isaías 61 fala: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Eu tenho muita convicção no meu coração que Deus está falando com você hoje. Eu tenho muita certeza dentro de mim de que Ele está ministrando ao seu coração e Ele está te dizendo que hoje é um dia que Ele está te chamando de volta para a presença dEle. Não é apenas um chamado para você se arrepender da vida talvez errada que você decidiu ter por um tempo, mas é por uma entrega e uma dependência por Ele. E nessa dependência, eu decido então que eu vou servir a Deus com todas as minhas forças. E eu vou entregar a minha vida a Ele, para que Ele seja Senhor absoluto da minha vida. Eu quero fazer essa entrega da minha vida aqui hoje diante de vocês. Eu quero dizer para Deus publicamente: Senhor, que nesse novo tempo que eu acredito que o Senhor está trazendo sobre esta igreja local, eu, como pastor principal desta igreja, eu quero ser o primeiro a me entregar a Ti e a dizer para o Senhor que eu quero me render totalmente ao Senhor.